Revista Cangaço Rock Informativo. Edição especial. Bandas cearenses. A diversidade e a inclusão social na cena underground cearense. Por Beatriz Barbosa. É impossível falar de underground sem falar de contracultura e de resistência social e política. O seu surgimento está diretamente ligado ao povo, às parcelas menos abastadas da sociedade, aos trabalhadores, aos excluídos, aos marginalizados e aos injustiçados, que procuram não só a diversão, mas também a conscientização dos seus, a partir do relato de revolta e injustiça contido nas suas letras. Claro que o underground não existe sem seu público, ele é a base, sem ele o movimento não está completo. E por ser coletivo, é importante haver a participação de todos de forma igual. É perceptível que o ambiente da música extrema ainda tem um domínio masculino muito forte, o que pode ser um tanto desconfortável no quesito representatividade. Obviamente ainda existe assédio, mas tenho observado que há uma conscientização progressiva na cena, e isso vai criando um ambiente cada vez mais acolhedor e seguro. Quanto à representatividade presente no movimento, há dois eixos importantes: o do público e o do entretenimento, que compreende as bandas, os apoios, as lojas, os organizadores, produtores de conteúdo e de arte, entre outros tantos. Em todos esses setores temos a presença de mulheres e homens, cis, trans, não binários e demais pessoas da comunidade LGBTI+, em todos os estilos musicais, mas essa presença é maior na cena eletrônica e suas ramificações punk, pós-punk e gótica. Passando agora à música extrema, a cena cearense conta com mulheres incríveis, que compõem essa força que é o underground. Também é destaque a presença em peso de mulheres no público, organização dos eventos, produção de conteúdo e na mídia do underground. Inicialmente foi citado um desconforto que até hoje se perpetua nesse meio, e creio que tal sentimento vem do questionamento: por que não há mais mulheres, pessoas trans, não binárias? Primeiro que não se pode exigir que um grupo esteja em um ambiente apenas por estar. Se a ausência deve se focar no motivo, e eu não posso responder por todos, mas creio que a falta de representatividade histórica, se comparado ao número de bandas e público masculinos, é um grande fator, dentre outros tão relevantes quanto as bandas queer e de mulheres pelo mundo são minoria numa cena predominantemente masculina e heteronormativa. Finalmente, não adianta só desejar mais representatividade, tem de haver compreensão da situação, autocrítica e trabalho de base efetivo para que o passado hostil fique cada vez mais distante da realidade acolhedora do presente. O underground é o movimento necessário para impulsionar as questões sociais, políticas e raciais, tão caras para nós. Somos nordestinos, pretos, indígenas e miscigenados em nossa maioria. Sofremos xenofobia, e somos subestimados por pessoas do nosso próprio país. Lembremos que somos em grande maioria trabalhadores, divididos entre nossas funções profissionais e o underground. Ter uma rede de apoio e sermos unidos é a única maneira de nos mantermos de pé. A chamada cena é feita pelo povo e para o povo, e apoiá-la é nos fortalecer e, para isso, os espaços devem ser ocupados. Vários eventos gratuitos facilitam a participação do público, como Forcaus, Sexta Rock, Hardcore contra o Fascismo, além de eventos em bares com ingresso colaborativo ou solidário. Historicamente foram feitas doações de alimentos não perecíveis, brinquedos, produtos de higiene pessoal. Muitas são encaminhados para instituições necessitadas. Tudo o que foi citado me faz pensar na imensa capacidade do underground de fazer a diferença na vida e na história das pessoas, proporcionar momentos memoráveis, incentivar a luta, a cultura e a formação de elos. Reconheçamos que ainda há um longo caminho repleto de desafios e melhorias, mas até aqui, vejo um saldo predominantemente positivo. Não esqueçamos que a cena é feita por nós e a responsabilidade de criar um ambiente organizado, planejado, acolhedor, engajado e comprometido é toda nossa. O protagonismo feminino na cultura underground. O movimento punk de Fortaleza já contava com a presença de mulheres em suas fileiras, mesmo sem os princípios das pautas afirmativas de inclusão existirem claramente à época. A Resistência Desarmada foi primeira banda 100% feminina, com Eliane Zoeira, Flor, Luciene, Gina e Eridan. Havia também a Cleo, vocal e baixo da Desnutrição. De acordo com Flor Fontinelli, apesar de também ser um espaço machista próprio da década de 80, não havia rejeição,
e os punks valorizavam a banda, que contava com o apoio e estímulo da repressão X. Não havia estratégia feminista, não se pensava nisso. Com o tempo a gente foi tomando consciência dessa banda feminina dentro da cena. A gente tinha medo, era perigoso, existiam muitas gangues, tinha perseguição e conflito, havia o receio violência sexual. Estávamos acompanhadas de namorados para ter proteção. As primeiras meninas bangers que passaram a circular no meio do metal foram Leonice Jurema, Luciene Araia e Olindina, fundadora da ICAT, em 1998. A primeira mulher a integrar uma banda de metal foi a Gilcia Franklin, baixista da DDT entre 1986 e 1990. Cristiane Fack confeccionou praticamente sozinha um zine. Nos anos 90 surgiram muitas mulheres que se tornaram tecladistas. Geritza Alcântara, Darkseid e Beowulf, Cris Coturno e Juliana, Obscure, Priscila Deadoi. Streigtren, que também editava o Pangs of Death Zine com a Alessandra Romano. O álbum da Camerata teve uma participação especial da renomada vocalista Kátia Freitas. Já Jeanine Nunes tocava bateria na Asylum, e posteriormente em covers de Loven e AC/DC, não havia muitas mulheres na cena, muito menos tocando thrash metal. A dificuldade maior foi ter de lidar com o machismo e saber impor respeito. Depois fui tocar em uma banda só de meninas, de rock nacional dos anos 80 chamada Biluteteias. Saindo um pouco do metal, a Dress foi formada em 1996, com forte influência do movimento Riot Girl. A formação original tinha Ana Cláudia no baixo, Andréia Marie guitarra e vocal, Altayla Lemos na bateria, Denise Moreira na guitarra, que saiu em 2003, entrando Daniel Fernandes, Psico Indie, Facada Plastic Noir. O som era simples, cru, direto e com muita distorção e letras, ora intimistas, ora de protesto, abordando o papel da mulher na sociedade e o machismo estrutural, lembra Ana Cláudia. A Riot Girl tem início nos anos 90, com suas raízes no punk setentista, combinado a uma visão social feminista. Suas bandas abordam a violência doméstica, sexualidade, racismo, estupro, patriarcado e empoderamento feminino. Aline Madelon, que se tornaria proprietária da loja Metal Fatality, especializada em artigos femininos, durante parte da década de 2010, e Vilenaina Barros tiveram passagens pela Fireline. A primeira banda de metal exclusivamente feminina foi a The Knickers, formada em 2007. Seu empoderamento e atitude foram se destacando num cenário pouco receptivo a bandas femininas. A banda Afronta também atuou forte na segunda metade dos anos 2010, lançando um split com as paulistanas das Crota. Ambos já acabaram. O coletivo Girls to the Front, surgido em 2017 com a proposta de dar espaço a bandas de garotas e com garotas, conta com uma economia criativa, marcada pela força feminina nos negócios, através de lojas e selos parceiros como Loja Trevosa, Outreira Store, Garota Dinamite Artesanato, Vertigem Discos, Medusa Store, Ateliê Lua Cheia, Loja Maniacs, Brechó Reinvente, Ateliê Astarte, Entre Linhas, Samambaia e Fanchonas. As Carolinas é um coletivo constituído por mulheres negras que compartilham suas experiências, vivências e ideias sobre conjuntura, violências, trabalho, previdência, saúde, educação e cultura. Muitas outras mulheres do rock e metal cearense ocuparam os palcos e discos do Ceará ao longo dos anos. O campo autoral tem sido agitado por nomes como Claudine Albuquerque, ex-Nafandos e atualmente em produtiva carreira solo, Joyce Lopes, Anker Queria, Aru Cage, Corja, Tina Paulo, Violen, Juliane Chaves, Leon Dioff Lemuria, Priscila, Fac Namastê, Dejane, Diagnose, Inês Tracher, Volúria de Pacajus, Graça Santos, Archard, do Eusébio, Manu Vol, Intrusor, de Maranguape, Shelda Viana, Flowers to the Ground, Júlia Ximenes, Outspeak, e Jéssica Cisne, Banda Frida, de Sobral. Na cena cover, temos ótimas intérpretes como Juliana Wayne, Drama Pub, Thalita Andrade, Saferia e Ghostly Ho, Kate Alcitra Arra, Alice Brasil, Music Vice Naira Costa, Shirley Cordeiro, isso só para citar algumas. Entre tantas outras que vêm demarcando o espaço feminino na cena cearense. Mesmo sob concepções diversas sobre o significado do que é feminismo, todas o compreendem como um processo individual, de inclusão, ocupação, luta por direitos e igualdade.
Medidas de acessibilidade. O direito à dignidade humana pressupõe reconhecer e valorizar a diversidade humana e as necessidades decorrentes da deficiência. O conceito de pessoa com deficiência, termo correto a ser utilizado atualmente, está baseado no modelo social de deficiência, que não é algo que se encerra no corpo dos indivíduos com impedimentos. Também não é lesão, ou uma doença a ser curada, mas uma questão a ser abordada por toda a sociedade. Pessoas com deficiência devem ser vistas primeiramente como sujeitos de direitos, engajadas na luta pelo reconhecimento. Não querem esconder ou camuflar a deficiência e por isso não se identificam com expressões do tipo pessoas especiais portadoras de deficiência, portadores de necessidades especiais, inválidos, incapazes ou excepcionais. Ainda existem na sociedade as chamadas barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Para transpor essas barreiras, existem várias modalidades de medidas de acessibilidade. Atitudinal. Formas ativas para enfrentar o preconceito e os estigmas às pessoas com deficiência e, com isso, o compromisso de remover as barreiras. Metodológica ou pedagógica. Estratégias de ensino pedagógicas que contribuem para eliminar as barreiras nas metodologias de ensino, para promover total acesso à educação às pessoas com deficiência. Utilizam textos em braille ou mesmo com fontes ampliadas, assim como ao utilizarem recursos em áudio e vídeo. Instrumental. Instrumentos, utensílios e ferramentas de trabalho, estudo, lazer, recreação e de vida diária, para superar as barreiras de aprendizagem e interação. Programática. Normas, leis e regimentos que respeitam e atendem às necessidades das pessoas com deficiência. Este projeto é aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Lei nº 18.012 de 1º de abril de 2022. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Capítulo 9, artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.